Olá, alunos! A nossa aula de hoje, nós iremos retomar os conceitos sobre as narrativas. Então, hoje nós vamos ver a questão do romance. Lembrando que romance é uma narrativa, uma história que tem um começo, meio e um fim. Essa história, ela não é romântica. Aqui a prof colocou, não é romântico. Este texto, este fragmento que nós vimos lá na página 63, do pai que é mãe, né? Então, nós não estamos falando de uma história de amor, de paixão, nós estamos falando de uma história de uma família. Então, que tem amor, porém não é uma paixão, não é um relacionamento entre um casal, por exemplo, tá? Então, lembrando que o conceito que o nosso material nos traz é de que romance é uma narrativa, é uma história, tá? Então, é uma história do pai que vive com as suas filhas. Nós percebemos muito amor nessa relação, o cuidado entre eles, o carinho, ainda que tenha aquelas picuinhas, aquelas rusgas entre as duas irmãs, mas nós percebemos que eles se amam. Quando percebemos isso? Quando a Carla, a filha mais nova, adoece, ela tem catapora, e a irmã mais nova preocupa-se com ela. Então, nesses pequenos momentos a gente percebe a relação deles de amor, né? E a autora Fanny Abramovic, que é a autora do livro, porque essa história é um fragmento de um livro da Fanny Abramovic, que é O Pai que é Mãe, salienta uma família atual. Por que a prof colocou aqui atual? Quantas famílias nós temos atualmente que os filhos vivem só com a mãe? Quantas famílias nós temos que os filhos vivem somente com o pai? Ou vivem com os avós, com os tios? Não é verdade? Então, esta é uma história atual e nós temos que considerar isso. Hoje as famílias, elas têm seus motivos, não é verdade? E às vezes tem que fazer algumas opções. E sempre em prol dos cuidados com os filhos. Então, este é um caso, o pai que vive com as suas filhas e a história não nos conta o porquê que a mãe não está aí. Então, até o momento, porque é só um fragmento, tá? Com as suas dificuldades, mas com muito amor e cuidado. Nós percebemos que há o cuidado. Quando o pai preocupa-se com a filha, as meninas estão sozinhas em casa, a pequena fica doente, ele tem que pedir licença do trabalho para ir para casa, cuidar da filha. Então, são pequenos sinais que demonstram essa relação entre eles. Quando eles vão ao supermercado juntos, fazer as compras. Então, são situações corriqueiras que acontecem conosco também nas nossas famílias, tá bom? E agora a segunda parte. Foi? Então, nós continuaremos agora falando dos conceitos da página 64. Temos aí a composição do romance. Então, lembrar que alguns termos eles são importantes para caracterizar uma narrativa. Romance, narrativa e história, com o seu começo, meio e fim. Aqui nós temos um termo que surgiu lá, que é a ficção. Então, o que seria a ficção? Trata-se da narrativa que traz a ideia baseada na criação através da imaginação. Então, quando nós assistimos um filme de ficção, nós sabemos que esse filme ele traz elementos da realidade, ele traz elementos ficcionais, que são o quê? Que são criados a partir da imaginação. Nós sabemos que ainda que seja algum elemento próximo à realidade, mas aquilo não é real, aquilo não é verdadeiro. Então, a ficção, ela trata da criação através da imaginação. Por isso, ficcional é imaginativo, tá bom? Agora, outro termo que surgiu a partir do gênero de texto, romance, que é a verossimilhança. O que é a verossimilhança? São ações ou situações contadas que parecem reais, mas não são. Então, olha lá, elas se aproximam da realidade. Essa história do pai com as duas filhas, Carla e Regina, nós podemos pensar, será que essa história é real? Será que essa família realmente existiu? Talvez exista essa família. Quantas famílias não vivem essa realidade? Porém, aqui na história da Fanny Abramovic, a autora, é uma história criada, é uma história verossímil. O que é isso? Ela é baseada num fato real, porém, ela é uma criação, ela é imaginativa. Então, estes dois termos, a ficção e a verossimilhança,
eles andam juntos, eles se relacionam em uma narrativa, tá bom? Então lembrar disso, parece com a realidade, mas não é. Aqui os termos não são reais, eles são o quê? Criados pela autora para contar uma história de uma família, tá? E o último termo, e a prof destacou aqui, propositalmente para chamar a atenção, que é o monólogo. O que é o monólogo? Quantas vezes nós falamos sozinhos conosco mesmos? Por exemplo, por que você fez isso? Você poderia ter feito de tal maneira. Então, o monólogo é o pensamento alto da personagem. É quando o personagem fala consigo mesmo. Então, quando o pai diz lá num determinado momento, não posso esperar para depois, vou ter que chamar um táxi e ir agora para casa. Então, o pensamento dele se transformou o quê? Parece uma fala, mas não é. Ele está pensando, era uma emergência, a filha estava passando mal, estava doente. Então, o pensamento fez parte da sua ação, porém, é um pensamento alto, não é uma fala, porque não veio destacado com o travessão ou com as aspas que marcam o diálogo de um personagem, a fala de uma personagem, o travessão ou as aspas. Então, aqui no caso, é o pensamento alto de quem? Daquele personagem, tá? E agora, nós iremos continuar as nossas atividades. A prof destacou as atividades lá no Escolhas, tá? Dando sequência ao nosso gênero de texto. Gênero de texto é o tipo de texto que nós estamos estudando. Agora, no caso, o romance. E a prof tinha que destacar essas ideias, porque nós não podemos confundir romance com texto romântico. Aqui, no caso, é uma história. Pode ser um livro, pode ser um fragmento de um texto. Então, ele vai ter um começo, um meio e um fim, certo? Então, agora nós vamos às atividades lá no Escolhas.